Então, pessoal, vamos falar agora do capítulo 10, que é processos evolutivos, certo? Vamos começar falando sobre a biodiversidade. O nome biodiversidade já diz, né, a diversidade que existe dos seres vivos. Mas, assim, quando a gente fala em biodiversidade, a gente só fala relacionada a essa variedade de espécies. Mas, na verdade, tem esse significado ele tem sido bem ampliado, incluindo também a diversidade de gêneros em populações e as de seus ecossistemas, certo? E assim, para comprovar, né, para tentarem comprovar que essa evolução realmente existiu e existe, existem algumas evidências comprovando isso. As evidências são os fósseis, as homologias, os órgãos vestigiais, os dados moleculares e a embriologia comparada, que vocês vão ver cada um deles separadamente. Os fósseis, né, é considerado um fóssil qualquer indício, qualquer vestígio que comprove a presença de organismos que viveram em tempos remotos, certo? Então, existem vários processos de fossilização. Um dos mais comuns é o de substituição da parte orgânica de estruturas rígidas, né, do corpo por mineral do solo, falando-se assim em petrificação. É o que acontece, por exemplo, na fossilização dos tecidos lenhosos, das plantas e dos esqueletos. Então, quando um organismo morre, né, o seu corpo ele fica depositado sobre o solo, no assoalho oceânico ou no leito dos rios, dependendo do lugar que esse animal vive. E aí ele vai sofrer decomposição. Então, ao longo do tempo, pode ser encoberto por camadas de sedimento e sofrer fossilização. Sobre essas camadas, né, outros organismos eles podem passar pelo mesmo processo. Então, assim, essas camadas de sedimento elas vão se depositando uma em cima das outras. Então, dessa forma, quanto mais inferior for encontrado o ser vivo, né, nessas camadas, mais antigo ele é. Embora as partes duras do corpo desses organismos eles sejam as mais frequentes, né, conservadas no processo de fossilização, existem casos em que a parte mole também ela é preservada. Existe, por exemplo, os mamutes, né, que foram encontrados congelados na Sibéria. Então, em termos gerais da importância do estudo dos fósseis para a evolução, né, é bem importante porque os fósseis eles são considerados verdadeiros testemunhos, né, da evolução. Então, assim, prova que existiram seres vivos em épocas remotas que viveram sob condições distintas das condições que são encontradas atualmente. Outro exemplo aí de evidências da evolução é a homologia. Estruturas homólogas são aquelas que derivam de estruturas já existentes em um ancestral comum exclusivo, né? Pode estar ou não modificando para exercer a mesma função. Então, são exemplos os ossos dos braços dos seres humanos e os membros anteriores dos cavalos, né? As asas dos morcegos e as nadadeiras da baleia. Resumindo, é o que? Eles têm a mesma origem embrionária, mas têm funções diferentes. Você vê que, por exemplo, a asa do morcego ela tem as mesmas estruturas da nadadeira da baleia, mas elas não têm a mesma função. Já as estruturas análogas é o contrário das homólogas. No caso, as análogas têm a mesma função, mas têm a origem embrionária diferente. Por exemplo, a asa do inseto e a asa da ave, eles têm a mesma função, né? Mas a sua origem é completamente diferente uma da outra. Outro exemplo são os órgãos vestigiais. O nome está dizendo, órgãos vestigiais são aqueles órgãos que hoje existem só vestígios que ele realmente existiu um dia, né? Por exemplo, o nosso apêndice vermiforme, né? Ele, em alguns roedores, por exemplo, ele é uma estrutura bem desenvolvida, mas no nosso caso ele tem só uma estruturazinha bem pequenininha que não é tão desenvolvida assim. Então, acredita-se o quê? Que isso seja um órgão vestigial que um dia existiu na gente, mas por a gente não ter essa função, que no caso é da digestão da celulose, ela foi atrofiando.
Então, nós sabemos, né, que dentro da nossa célula tem o nosso material genético DNA e tem os genes que são trechos dessas moléculas de DNA. Então, o que é que acontece? Nesse caso, eles vão comparar as bases nitrogenadas do DNA e do RNA e vão comparar, assim, as proteínas de diferentes espécies de seres vivos, né? Então, assim, eles podem estabelecer um grau de parentesco entre esses seres. Isso significa que podemos estabelecer também o processo, no caso, o parentesco evolutivo, né? E por último, a embriologia comparada, o nome já está dizendo, você vai comparar embriões, né? Então, à medida que o embrião se desenvolve, vai surgindo características individuais, né? E as semelhanças elas vão diminuindo. Então, quanto mais diferentes são os organismos, menor é essa semelhança no desenvolvimento embrionário, certo?